Eu vou ler um texto, ele está em Mateus 7, versículo 22 e 23, que diz assim: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há um tempo, permaneça com seus olhos fechados. Há um tempo atrás o Senhor trouxe esse texto ao meu coração e Ele me levou a refletir um pouco como está a nossa vida de adoração. Como nós temos nos portado buscando a imagem e semelhança do Senhor. E eu queria que nesse culto nós iniciássemos adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, para que naquele dia nós sejamos conhecidos por Ele. Eu tenho entendido que nós temos ido somente até onde o nosso medo permite. O medo da condenação nos motiva a estar diante do Senhor. O medo do pecado nos motiva a estar diante do Senhor. Mas isso não devia nos aprisionar de tal maneira. Esse medo não devia nos parar. Nós precisamos entender que a nossa vida tem um caminho de livre acesso conquistado por Jesus naquela cruz. E através do Espírito Santo nós temos a liberdade de adorar ao Senhor. No texto de João 4 diz que o Senhor procura pelos seus verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Será que se Ele olhar para a nossa vida hoje, Ele vai encontrar esse filho que Ele tanto procura? Eu queria te convidar nessa noite que a partir de agora, nesse momento, você começasse a ir no seu lugar da maneira como você quiser, seja ajoelhado, seja de pé, seja sentado, que você adore ao Senhor, com as suas palavras, do seu jeito, sem nenhuma música, sem ninguém guiando alguma oração, que somente do seu coração comece a fluir palavras de amor e de gratidão ao Senhor. Que você adore o Senhor pelo que Ele é, e não pelas mãos dEle. Coloque a sua vida agora diante do altar do Senhor. Comece a inclinar o seu coração em adoração ao Senhor. Comece a trazer à sua mente as características do Senhor e permita com que isso aprofunde no seu coração, cele você. Que a verdade de Cristo comece a gritar e ecoar dentro do seu coração. Que essa vida de adoração que você está semeando agora seja algo duradouro durante os seus dias. Nós acabamos de cantar que Ele é a estrela da manhã. Nós acabamos de cantar que Ele é bom. Nós acabamos de cantar que Ele é o leão de Judá. Nós acabamos de cantar tantas coisas, mas isso precisa ser verdade no nosso coração. Então permita com que isso seja verdade no seu coração. Permita com que a adoração seja um fundamento na sua vida. Com que onde queira que você estiver, que a adoração seja algo que emana de você. Adore ao Senhor, usufrua da liberdade que Ele conquistou para você. Em muitos lugares as pessoas queriam escutar o nome de Jesus e elas são barradas, elas são perseguidas. Nós temos esse privilégio de gritar o nome de Jesus. Faça isso. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti essa hora. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bondade continue sendo real sobre a nossa vida. Que a Tua graça continue sendo derramada sobre nós. Que a Tua misericórdia continue se renovando sobre nós todos os dias. Pai, enquanto o Senhor nos der fôlego, que a nossa vida esteja em real adoração ao Senhor.
O nosso corpo emana sons com o pulsar do nosso coração, com o nosso piscar, com o nosso mexer, com o nosso falar. E Deus, que seja tudo em adoração ao Senhor. Que nós realmente sejamos o Teu templo, aquilo que separou para adorar ao Senhor. E nós adoramos aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que de eternidade a eternidade é Senhor, é Rei dos reis. Nós adoramos aquele que é santo, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Só Tu és, Senhor, só Tu és. E nós dependemos completamente do Senhor, completamente do Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa vida como um sacrifício diante do Senhor. Um sacrifício vivo que nega as próprias vontades para fazer o Teu querer. Um sacrifício que se anula completamente para que o Senhor tenha controle da nossa vida. Porque nós confiamos ao Senhor. E que nós possamos adorar, Senhor, o Senhor de maneira tão intensa, de maneira tão constante, que nós possamos tornar parte daquilo que nós adoramos. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o fundamento da adoração seja colocado no nosso coração, e que quando nós entrarmos no nosso quarto, o Senhor olhe para nós e encontre um verdadeiro adorador. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor comece a mudar a nossa visão e que nós possamos alcançar um novo nível de intimidade com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler mais um texto antes da gente entrar de maneira mais direta no compartilhar de hoje. Ele está lá em Isaías 55, no versículo 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nós temos tido muitos sinais de que os tempos já estão se findando. Pode ser daqui a 1 minuto, pode ser daqui a 10 anos, mas os sinais já começaram. E nós temos o privilégio de poder encontrar o Senhor onde quer que a gente esteja. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque contemplá-lo todos os dias. Busque conhecer mais dEle. Tá? E se tem alguma coisa que te impede, coloque diante dEle, com certeza Ele vai te ajudar. Ah, mas eu já tentei várias vezes. A Bíblia nos diz que aquele que permanece no Senhor não vive pecando. Mas não é porque nós não vamos pecar, mas é porque existe algo tão grandioso nele que nos impede disso, que a nossa contemplação diante da presença do Senhor é algo único, e é isso que nós precisamos. Então busque o Senhor enquanto você pode achar. Leia a Bíblia, se aprofunde no conhecimento do Senhor, conheça o Senhor. Não só venha aqui culto após culto, escute palavras após palavras, mas conheça você, o Senhor que é tanto falado aqui. Você pode experimentar dele. Amém? Bom. Boa noite. Vocês estão bem? Espero que esteja todo mundo tranquilo, com a família bem, se cuidando. Se cuide. Pastor, domingo de manhã, ele terminou o culto falando isso. Se cuide. O negócio não é brincadeira, ele é perigoso. Então, o máximo que você tiver de cuidado, se cuide. Nessa noite eu fiquei encarregado, com uma baita responsabilidade de trazer uma palavra aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. E eu queria dizer para vocês que assim, muitas vezes a gente vem aqui na igreja, a gente escuta uma palavra, a gente é exortado, e existe alguma revelação. Hoje eu queria dizer para vocês que é só um compartilhar. É algo que eu vivi, é algo que eu fui tratado e que eu vou compartilhar com vocês.
Vou ser bem breve, bem direto, tá? Então, é isso. Aí, se vocês quiserem conversar depois, a gente tá aí, a gente troca uma ideia, tá bom? Bom, começando então a falar sobre gratidão, eu vou falar da minha experiência sobre isso. Eu era uma pessoa extremamente ingrata e reclamona. Por muitas e muitas vezes eu ia conversar com a Laís e eu falava para ela assim, eu não dou conta mais, eu não quero saber, eu já cansei disso tudo, para mim já deu e pronto. Eu não quero mais e eu estou pendurando a minha chuteira mesmo e eu dou o meu lugar, quem quiser que faça, porque para mim não dá mais. E eu era assim em todas as áreas da minha vida, sabe? Na faculdade, na minha vida com Deus. Quando eu pecava, eu achava que eu não era digno da graça, eu não precisava mais, eu já estava condenado e já era. E aí eu não conseguia olhar o que as pessoas faziam para mim. Eu não conseguia enxergar que um almoço de domingo na casa da minha avó, que ela acordava cedo, temperava as carnes, se esforçava para trazer aquele banquete para nós. Eu não conseguia nem enxergar que aquilo lá era um cuidado dela com a minha vida, com a vida da nossa família. E aí eu comecei, sabe, a cada vez mais isso me consumia. Então quando eu pecava, eu não conseguia enxergar que o sacrifício de Jesus para mim me sarava, me limpava, sabe, tirou a minha mácula, me deu novas vestes e pronto. Aquilo foi consumado e acabou. E por muitas e muitas vezes eu reclamava, eu vivia reclamando. Quando eu entrei na faculdade, é um mundo todo totalmente novo. É algo que é inimaginável a princípio. Depois a gente começa a conhecer, sabe que aquilo lá é uma loucura, Mas eu, quando me deparei com a faculdade, eu via que aquelas pessoas, elas faziam o que queriam, do jeito que queriam, sabe, curtia, e tava aquela coisa louca. E eu ficava tipo assim, nossa, eu não faço parte disso. Então eu reconhecia quem eu era ali. Até que a gente começa a fazer algumas amizades, estar perto de um, de outro, a gente começa a dar uma selecionada, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, E aí eu comecei a me relacionar mais com algumas pessoas. E aí isso, de certa forma, por eles também não conhecerem, não terem muito esse contato com ser grato, com abençoar a vida das pessoas, isso começou também a me consumir de certa forma. A gente saía de uma prova, reclamava da prova. A gente saía de uma aula, reclamava do professor, que aquela aula foi horrível, que, sabe, a gente devia ter ficado em casa, E aí aquilo, eu comecei a fazer parte daquilo, sabe? E aí só que o lado que a gente pende é o princípio da gente. Então eu comecei a enxergar que aquilo de certa forma começou a me corroer. Só que eu não queria parar de ser ingrato e reclamão. Então era onde eu ia lá na Laís e começava. Porque eu não dou conta mais daquela faculdade. Eu não quero nem saber. Aquele professor, a aula dele é horrível. Ele acha que a gente sabe tudo e as coisas não funcionam assim. Aquela prova dele, então, nem se fale. De onde que ele tirou aquele exercício? E aí eu tenho um colega de classe, a gente é bem próximo, sabe? E aí eu chegava e falava para a Laís assim, lá, ele vai passar. Sabe por que ele vai passar? Porque ele colou. E eu não vou passar. Eu não vou. Eu não colei, e aí? Eu não sei também fazer a prova, e aí? Como é que faz agora? Ele vai passar, vai formar, vai arrumar um emprego, e eu estou aqui na faculdade ainda. E eu era assim, constantemente. Semana após semana, eu reclamava. E aí lembra no início que eu falei para vocês que a ingratidão, ela cega um pouco a gente? Até dei o exemplo da minha avó. Quando eu entrei na faculdade, eu não trabalhava. Eu tinha um carro à minha disposição. O meu pai pagava almoço para mim todos os dias. Me pagava um lanche da tarde todos os dias. E o que eu fazia com a faculdade? Reclamava dela. Eu ia de graça, eu estudava de graça. Estudo de graça. E estou reclamando. E estou olhando para o umbigo do outro que está colando na prova e achando aquilo bonito e falando que ele vai passar e eu não vou. E aí um belo dia, eu fui conversar com a Laís, e isso, sabe, sempre me gerou muito estresse.
Eu sempre fiquei muito nervoso, porque era o meu contato diário, era com isso, né? E aí um dia eu fui conversar com a Laís, eu falei para ela assim, olha, não dá mais. Eu saí de uma prova, liguei para ela, é uma matéria que eu tenho um pouco de dificuldade, mesmo de forma remota, esse é o semestre, é a terceira vez que eu estou fazendo essa matéria. Se você é bom em computação, por favor, me ajude. É a terceira vez que eu estou fazendo essa matéria e eu tinha saído de uma prova dela. Eu liguei para a Laís na mesma hora. Aí ela me atendeu, eu falei assim, eu não dou conta mais. Ah lá, sabe aquele meu colega? Ele colou. E eu tenho certeza que ele vai tirar 7, que é a nota que ele precisa, e eu vou tirar 1. Aí a Laís pegou e virou assim e falou para mim no telefone, pois é, né, você tem princípios. Você não cola porque você acha que isso é errado. Você acredita que isso é errado. Você acredita que isso é uma trapaça. Então por isso você não cola. Deus pode te honrar aí. Eu falei assim, você não está me entendendo. Ele vai tirar 7. Ele vai passar. E eu vou reprovar. Aí ela falou assim, sabe de uma coisa? Você é ingrato. Aí eu falei, cara, aquilo me deu um confronto, sabe? Aquilo para mim foi tipo, tá, acabou ali, já não estava reclamando mais, já, sabe? Aquilo já tinha passado. E aí ela falou para mim assim, olha só, você não paga a sua faculdade. Tudo bem que eu preciso dar um retorno, porque eu estudo sem pagar, mas existe um custo para alguém para eu estudar. Então eu preciso trazer um retorno. O meu pai investia em mim, né, enquanto eu não trabalhava, para eu estar lá naquela faculdade. Então um retorno para alguém, que seja para o governo ou que seja para o meu pai, eu teria que dar. E o que eu estava fazendo com aquilo? Reclamando. E aí quando a Laís me disse aquilo, foi como um clique. Eu falei, cara, aquilo que é o que eu tenho hoje para fazer, eu estou deixando a estar. De qualquer jeito, sabe? Está só lá. E então eu comecei a pensar um pouco a respeito disso, né? Sobre como a minha conduta com a minha atividade estava sendo de maneira errônea. Sabe, como eu estava me diminuindo diante de um desafio. E como eu estava me cegando por uma coisa que não tinha nada a ver. Eu não tinha que olhar para o meu colega que está colando na prova e está se dando bem, achando que está se dando bem na verdade. Porque um dia ele pode ser cobrado daquele conteúdo e ele não saber. Então, eu estava olhando para o lugar errado. Eu não estava olhando as pessoas que estavam investindo tempo, investindo dinheiro, investindo oração. E eu estava só reclamando. Só reclamando. E aí isso começava a me corroer, sabe? Porque eu falei, cara, depois desse confronto que eu tive da Laís, isso mudou totalmente a minha perspectiva. Eu falei, é verdade, eu não pago a faculdade. Eu tenho um carro para eu ir para a faculdade. Eu tenho uma gasolina que me leva para a faculdade. Eu tenho um almoço todos os dias na faculdade. Então eu estou reclamando de barriga cheia. E foi aonde eu comecei a falar assim, cara, eu preciso ser mais grato, eu preciso ser mais grato, eu preciso ser mais grato, eu ficava repetindo isso para mim continuamente. Quando eu começava a querer, sabe, aquele impulso de reclamação, eu falava, pera lá. Tanto que hoje, quando eu vou reclamar alguma coisa com ela, eu falo assim, é porque eu estou meio estressado. Então se eu estou reclamando é porque logo passa. Mas eu aprendi que a gente ser grato gera uma alegria, sabe? Eu comecei a separar ainda mais no meu meio de convívio lá na faculdade, por exemplo, né? Eu comecei a falar assim, olha, com esse aqui eu posso ir. Tanto que quando a gente ia lá, por exemplo, depois de uma aula, ou a gente tinha um período ali que a gente não tinha aula, a gente ia fazer uma lista, a gente ia estudar alguma coisa. Quando começava a reclamar, eu ficava, sabe, aquela carinha de bons amigos, sorria a cena, porque eu sabia que aqui, da onde eu tinha saído e o confronto que eu tinha tomado. Então eu comecei a dar uma selecionada, uma separada, sabe, para que aquilo de novo não começasse a me poluir, a me consumir, né? Então eu comecei a me policiar
mais antes de reclamar de alguma coisa. Hoje lá no meu trabalho, quando alguém vem reclamar de alguém comigo, vai falar mal, eu fico, e aí? O que está te trazendo de benefício reclamar? O que está te trazendo de benefício falar mal de alguém? Nada. Talvez a dificuldade que você está passando é só um aprimoramento, sabe? É só uma parte de um processo que Deus está te forjando, sabe? Então seja grato por essa dificuldade. Se eu estou fazendo pela terceira vez a matéria, é porque está faltando alguma coisa. Talvez uma mais atenção, talvez mais dedicação, talvez seja uma dificuldade minha que eu preciso me aplicar mais, né? Então, talvez seja tudo parte de um processo. Então, uma lição: cuidado, para que não seja tóxico para você também. Tem muitas pessoas que se desdobram para te ajudar. Tem muitas pessoas que se desdobram para te dar o melhor. Tem muitas pessoas que se faz das tripas coração para que você, sabe, tenha o máximo de conforto, o máximo de tranquilidade, para que nenhum tipo de preocupação venha sobre a sua vida. Seja grato por essas pessoas. Quando eu comecei a me tornar grato, eu vi que algumas coisas começaram a romper na minha vida. Sabe, quando eu comecei a olhar para as coisas que eu tinha, o que eu podia usufruir, o que eu podia fazer, o que eu podia ter, algumas coisas foram caminhando, sabe? Parecia que quanto mais eu me cegava, quanto mais eu reclamava, mais aprisionado naquilo eu ficava e mais difícil de seguir era. Então, quando eu comecei a ser mais grato, a agradecer mais a Deus nas minhas orações, porque antes nem isso eu fazia muito, né? Quando está com alguma dificuldade, vai falar: oh Deus, obrigado, né? Porque o Senhor está sendo a minha força durante esse período. Fala: Deus, mas de novo, sabe? A ótica precisa ser transformada, né? E aí quando eu comecei a mudar isso foi muito recente, foi no início do ano agora. No culto da virada eu falei para Deus: Deus, esse ano eu quero começar a trabalhar, porque eu estou achando que a minha vida está meio 0 a 0, eu não estou gostando muito, né? E o trabalho dignifica. Então, se você não trabalha, comece a pensar nisso. É muito bom trabalhar. Eu indico trabalho para todo mundo agora. Mas assim, aí eu falei para Deus no culto da virada: Deus, eu quero arrumar um trabalho esse ano. No dia 30 de janeiro eu fui contratado. Aí eu comecei a fazer um estágio. E aí veio a pandemia. E aí o meu estágio foi rescindido. Eu falei: cara, que saco, hein? Era uma coisa que ninguém esperava, era uma novidade para todo mundo, né? Que novidade, diga-se de passagem. Mas o meu contrato foi rescindido e eu falei: e agora? Né? Porque estava com tanta expectativa, estava gostando, estava fazendo um estágio na área que eu estudo. Então, assim, um presente maior não podia ter. Sabe, agradeci muito as pessoas que estiveram lá para me arrumar esse estágio. Sempre deixei muito claro que eu era muito grato ao meu chefe. Sempre deixei isso claríssimo para ele. Sabe, uma oportunidade dessa ímpar, né? E aí, quando esse contrato foi rescindido, eu falei: e agora? Mas eu já tinha aprendido que reclamar não era tão bom assim. Então foi onde eu orei. Eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu estava gostando, né? Eu não vou parar. E aí quando as coisas começaram a voltar ao normal, comecei a mandar uns currículos. Até o Alex me ajudou a mandar uns currículos também, a Laís. Então assim, sabe, vamos dar um jeito, né? Deus abençoou uma vez, que não pode abençoar de novo, né? E aí foi onde eu comecei a me esforçar de novo para isso. E aí um dia eu fui fazer o acerto lá na empresa. E aí eu cheguei lá, depois eu conversei com o cara na contabilidade lá. Eu falei para ele assim: eu posso ir lá na sala ver se eu não estou deixando nada meu para trás, né? Alguma coisa assim e tal. Aí cheguei lá, meu chefe estava lá.
Aí eu agradeci ele de novo, falei, olha, muito obrigado, né? Ele falou, pois é, caralho, pra você ver, era uma coisa que a gente não esperava, então é um corte muito grande para a empresa, não é só você, né? Infelizmente a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Eu falei, não, cara, que isso, é uma coisa que, né, a gente não estava esperando. Aí ele falou assim para mim, só que quando tudo voltar ao normal, você já está no meu radar. E eu fiquei tipo, opa, aquela esperançazinha ainda existia, sabe? Aí a minha mãe com o Otávio até foi comigo no dia. E aí eu saí do carro, contei para eles, falei assim, ó, o meu chefe falou que as coisas voltando ao normal, eu tô dentro de novo, né? E aí depois eu fui embora, estava agradecendo a Deus ainda, sabe, pela fala do meu chefe, sabe, por ele ter reconhecido que o meu trabalho estava sendo um bom trabalho e ele poder me chamar de volta. Então assim, isso foi um dos exemplos de algo que rompeu na minha vida pela gratidão. Tanto que quando eles voltaram à atividade, né, que começou a ter essa flexibilização e tudo mais, na sexta, eles voltaram numa sexta, na segunda eu já estava trabalhando. E cara, eu não sabia o que fazer, assim, sabe, de tamanha minha alegria. Porque assim, eu não sei como está a realidade de cada um de vocês aqui, para o pai de vocês, para a mãe de vocês. Mas eu conheço pessoas que conhecem pessoas que por conta da pandemia estão passando fome. Por conta da pandemia estão dependendo do governo. Por conta da pandemia estão sem nada, estão com conta atrasada, estão comendo um pouquinho de arroz, sabe? E assim, eu ter voltado a trabalhar num período desse, com tamanha dificuldade, sabe? Vendo que pais de família, mulheres de família, mães de família, na verdade, né? Estavam lá passando as necessidades com criança pequena e eu tendo essa oportunidade de novo. Eu não sabia o meio de agradecer a Deus por esse privilégio, por ter alcançado isso de novo. 4 meses depois eu fui efetivado. E mais uma vez eu falei, Deus, olha isso. Estava cortando o cabelo esses dias, estava contando pro cara, né? Ele cortando e eu conversando com ele. E ele falou assim, que presente, hein? Falei para ele, para você ver, cara, que presente. Aí eu falei para ele, igual eu falei para vocês, pais e mães de família, sem emprego, procurando igual louco para dar de comer para os filhos, para pagar a conta, para acertar um boleto. E eu tendo essa oportunidade. Eu falei para ele assim, olha cara, eu não tenho como agradecer, não tenho meio de agradecer a Deus por esse privilégio, sabe? E aí, estamos lá, a vida que segue. Aí o meu semestre agora, ele atrasou 6 meses, porque a gente teve aí um período que ficou sem aula, porque algumas pessoas, né, na minha faculdade, elas estavam tendo dificuldade de acesso às aulas remotas. Então a universidade lá, ela teve que pedir um subsídio, acho que um subsídio, para que ela ofertasse para os alunos conseguirem pagar mensalmente uma internet melhor. E a faculdade, ela tem alguns notebooks que ela empresta, então também dá uma selecionada aí nos alunos que poderiam ser contemplados aí. Então eu tive 6 meses de aula suspensa, porque é um processo muito burocrático, muito lento, né? E o governo teve que atender muitas frentes durante esse tempo. E aí voltaram as minhas aulas, e aí eu tive 6 meses em 3. Então assim, foi uma correria louca, sabe? O professor tinha que rever a matéria que ele já tinha passado no início do ano, e mais a que a gente precisava ver, ainda aplicar a prova, alguns deram trabalho. Então assim, foi super corrido, né? Você fazer 3 meses, em 3 meses você fazer 6 é muito, né? E aí passou esse período, né? Viemos para entrar de férias, aí saiu o calendário de novo da faculdade. A gente tinha 1 semana de férias. Eu falei, cara, e foi bem em cima assim que eu comecei a trabalhar de período integral, que eu fui efetivado. Falei, agora eu não vou dar conta. Mas eu falei assim, não, né? Vamos em frente, que atrás vem gente, a gente precisa seguir, a gente precisa fazer. Até falei para ela isso, falei assim, ainda bem que a gente é novo, né? A gente, por mais que fique um bagaço, ainda, né, tem pouca coisa para preocupar, né? Então a gente consegue lidar muito bem. Vai dormir 2 horas da manhã, acorda às 5, mas tá tudo bem, vida que segue. Mas assim, em nenhum momento, né, eu percebi que em nenhum momento eu fiquei tipo,
uma semana. Nossa, e agora? Eu vou ter prova, eu vou ter trabalho, eu nem descansei, vai vir outro. Sabe, essa semana para mim foi uma loucura, né? Eu estou desde domingo estudando para uma prova que eu vou fazer segunda-feira. Então assim, as coisas estão sendo muito, sabe, está sendo puxado, está sendo dificultoso, está sendo um pouco penoso. Mas isso não pode parar. Eu não posso ficar reclamando que não estou tendo tempo, eu não posso ficar reclamando que está sendo pesado. Porque amanhã, quando eu estiver casado, com 2 filhos, e aí? Eu vou ficar reclamando para eles também? Para eles experimentarem do mesmo confronto? Ou eles vão ter um exemplo de gratidão? Então a gente precisa se policiar mais, sabe? Com relação a ser grato. Porque alguns processos, algumas coisas a gente precisa experimentar agora. Enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem vigor, enquanto a gente ainda está sadio para isso, né? E uma das coisas que eu vim descobrindo, né? E hoje, enquanto eu parei, eu falei assim, tá, vamos pensar sobre como foi a gratidão. Além das experiências, né, que eu compartilhei aqui com vocês, que eu passei, né? Eu pensei assim, qual foi o reflexo disso na minha vida? O que me faz hoje não reclamar tanto quanto antes? Ainda não é 100%, ainda não sou 100% grato. Ainda tenho meus picos de achar ruim, meus picos de reclamar, os meus picos de falar assim, não estou aguentando. Mas do jeito que era já não está sendo, né? Então eu comecei a refletir sobre o que a gratidão faz com a gente, não só com o Mateus, mas ela gera uma alegria, sabe? Se a gente sara daquela cegueira de ficar reclamando, de ficar achando ruim, de achar que nada tá dando certo, a gente começa a ser completo, sabe? Que aquelas coisas, aquelas circunstâncias que estão tentando ou provando a gente, sabe? A gente começa a falar assim, não, é um cuidado de Deus, não, é só uma prova para eu ficar mais firme, não, é só, sabe? A gente começa a olhar, enxergar para uma outra perspectiva, e isso começa a gerar um contentamento em nós, porque é um cuidado que o Senhor está tendo, naquele tempo, naquele dia, né? Então é algo que eu comecei a enxergar na minha vida, sabe, como uma resposta a essa gratidão, de que se eu for grato, eu vou ter um contentamento naquilo que eu estou fazendo, naquele processo que eu estou passando. Hoje eu consigo olhar para as coisas da faculdade, eu consigo olhar para os meus colegas de classe com outros olhos. Ao invés de entrar na deles e reclamar também, ou de julgar eles, ou de falar assim, também vou colar na prova porque eu também preciso passar. Muito pelo contrário. Eu chego lá, faço o meu. E assim eles vão ver. Nossa, o Mateus não reclamou da prova. Por quê? Nossa, o Mateus não reclamou do professor que deu uma aula horrível. Por quê? Nossa, o Mateus não cola. Por quê? Então isso é algo que vai sendo alimentado, gerando em nós. Primeiro, eu fui confrontado, depois eu pensei e depois eu mudei. Se você é uma pessoa ingrata, não espere todo esse tempo, só se policie. Quando eu comecei a pensar sobre gratidão, e outro ponto que eu encontrei foi que é a vontade do Senhor sendo feita, né? Ontem eu estava até conversando com a Laís sobre isso, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi assim, quando a gente é grato, a gente começa a entender um pouco da vontade do Senhor, né? E o que a Bíblia fala lá em Romanos que é a vontade do Senhor? Boa, perfeita e agradável. Então a gente começa a usufruir dessa vontade, sabe? E de uma maneira completa, de uma maneira plena, assim como a Gabi compartilhou com a gente no início. Sabe, se a gente é ingrato, a gente começa a se privar de algumas descobertas, de algumas coisas em Deus, e a plenitude que Ele tem a nos oferecer, a gente é afastado daquilo. Porque a gente acha que qualquer peleja que a gente passe, qualquer desafio que a gente encontre,
a gente, ao invés de falar assim, não, vamos para cima, não, a gente vai conseguir. E aí a gente começa a enxergar o cuidado de Deus diante daquela situação, e durante esse caminho a gente usufruir de uma paz, usufruir de um descanso, mesmo num tempo tão turbulento, a gente fica cego, a gente, sabe, se encolhe, se acoa, e isso nos aprisiona. Então a gente começa a usufruir dessa vontade de uma maneira plena. E aqui eu quero abrir um parênteses, sair um pouquinho do tema gratidão hoje, e eu quero dizer para vocês que Deus, Ele ouve e não rejeita a oração. Qualquer coisa que você ore, qualquer coisa que você coloque diante de Deus, Ele vai ouvir. Agora, se Ele vai te dar, se Ele vai realizar, e se Ele vai fazer aquilo se tornar real sobre a sua vida, aí é outros 500. Mas Ele ouve tudo. Tudo, tudo, tudo. Há um tempo atrás eu orei, eu falei para Deus assim, parece que eu não estou assim mais naquela pegada de tipo, Deus, eu quero um dom, e não sei o quê. Sabe, não que isso seja errado, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso, amém? Isso é muito bom, sabe, se você não experimentou, experimente, peça ao Senhor que Ele dá, tá bom? Vá a fundo, isso é uma oração pessoal que o Mateus fez. E aí eu falei assim, Deus, eu não quero mais, né? Porque parece que fica acumulando aquele mundaréu de ferramenta, e aí o parafuso é maior, não consigo usar o que eu tenho, né? Então, eu falei para Deus assim, que tal começar com os frutos do Espírito aí? E aí eu falei para Ele assim, eu acho que eu quero começar com o domínio próprio, hein? Ai, meu Deus. Cara, que dureza. Tudo me irritava, tudo me tirava do sério. Sabe, qualquer palavra que atravessava aquilo que eu achava que tinha que ser, eu já ficava o bicho, sabe, já não queria saber, e já descia a lenha, metia a língua. Quantas vezes lá em casa eu ia conversar com o Otávio, eu falava, cara, eu não estou aguentando mais, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a entender de um tempo para cá que tudo isso era parte desse processo. Eu não tinha orado, Deus respondeu. E por que eu estou reclamando de novo? Se Deus respondeu, eu tenho que ser grato porque Ele respondeu. E Ele está vendo que existe algo em mim, alguma motivação, desejo do meu coração que está me inclinando para isso. Então vamos para cima, né? E assim, foi um tempo muito complicado. Aí eu falei para Deus, falei assim, olha, eu estou sendo reprovado todos os dias, mas até quando? Até quando eu vou ter que ficar com essa, sabe, com essa peleja de tipo, fui reprovado num dia, aí vai lá, pede perdão, aí fala, não vou fazer mais, aí no outro dia vai lá de novo, aí eu tenho que pedir perdão. E pedir perdão é difícil, né? Se é difícil pedir perdão para Deus quando a gente erra, né? Que quer a gente super bem, imagina pedir perdão para uma pessoa que você feriu. Né? É constrangedor, é difícil, sabe? O orgulho ele sempre vai gritar mais alto. Mas eu falei para Deus, falei assim, olha Deus, eu não estou querendo isso mais não, sabe? Eu estou querendo ser aprovado a partir de então. E aí Ele me levou lá na Gálatas. Não vou falar o livro não, porque eu posso estar extremamente equivocado. Mas que fala lá, longe de vós toda ira, toda cólera, todo ciúme, todo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Paulo dá uma listona lá do que tem que ficar longe e do que você, e quais são os frutos no Espírito, o que é aquilo que você tem que ser aprovado. Eu falei, puxa vida, eu acabei de orar isso e é isso que eu estou sendo. Estou sendo completamente oposto da minha oração. E aí foi onde eu tive esse insight, sabe, tipo, Deus ouve a minha oração. Quando eu falei para Ele que eu queria ter um domínio próprio, Ele me provou nisso. Então assim, a gente entende que quando a gente pede uma coisa para Deus, ela é construída. Não é despejada para tua boca abaixo e vai e acabou e pronto, tá arrumado aí e vai viver tua vida. As coisas são como uma construção, é um processo de crescimento, é uma árvore. E tudo isso depende da nossa disposição, assim como a gente ouviu no culto de semana passada, quando o pastor pregou. Fecha parênteses, a gente volta para a gratidão. Então, Deus ouvindo a nossa oração, olha quanta coisa nós podemos alcançar. Nós podemos orar, pedir tudo para o Senhor,
diante a vontade dele. A vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável para nós. Ela sempre, o sim e o não, a porta aberta, a porta fechada, vai sempre sustentar a nossa vida. Vai sempre nos alimentar de uma maneira direta. E a gente precisa ser grato. Vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente pede, sei lá, alguma coisa para os nossos pais. Mãe, posso jogar bola com meus amigos na rua? Mãe, posso ir no shopping com as minhas amigas? Não. Tá bom. Não deixou. Mas o que a gente faz? Ah, mãe, mas todo mundo vai. Nossa, lá meus amigos já estão até lá. Nossa, mas as minhas amigas pediu, a mãe delas deixou. A gente reclama, a gente acha ruim. Mas talvez aquele não seja para ensinar a gente que as coisas têm limite, seja para prevenir a gente de algum risco, de algum perigo. A gente nunca entende. E os nãos que Deus dá também é assim que funciona. É tudo por cuidado, sabe? Se você está aí no seu período de vestibular, no seu período de faculdade, você está preocupado com isso. Se Deus está falando com você, olha, não faça esse curso, faça aquele, faça. Se Deus está falando, não, espere só um pouquinho, espera, por exemplo, 3 meses para você entrar na faculdade, espera. Obedecer é melhor que remediar. E o não já está dado, sabe? E está de acordo com a vontade de Deus. Seja grato por isso. Porque Ele te ama, Ele cuida de você. Quantas vezes eu fui para aquela faculdade e o carro podia quebrar, só pela minha ingratidão. Se o meu pai não desse manutenção no carro. Quantas vezes eu podia ter ficado sem gasolina se o meu pai não me desse dinheiro pela minha ingratidão. Se eu fosse um reclamão lá no serviço e falasse, nossa, mas eu tenho que fazer isso todo dia. Eu ia falar isso pro meu chefe, falar, ó, cara, não quero saber disso aqui mais não. Você acha mesmo que depois de um período de pandemia eu ia voltar? Então a gente precisa tomar mais cuidado e ver que as coisas às vezes, sabe, estão cooperando de um jeito tão especial e a gente está se privando de usufruir daquilo de uma maneira completa. Então entenda que a vontade do Senhor, ela deve gerar uma gratidão no nosso coração. E por último, algo que eu pensei sobre a gratidão é que os processos eles são necessários. O que você vai estar fazendo daqui a 1 ano? Amanhã você sabe, talvez você já até programou na sua agenda, daqui a 1 semana, mas e o ano que vem? O que vai ser de você? Você não sabe. Então talvez o que Deus está gerando aí em você, fazendo você passar, seja só um aperfeiçoamento, sabe, seja só uma fase que está falando assim para você, olha, eu estou te preparando agora, para que quando chegar a pancada mesmo, você vai estar tão firme que você às vezes nem vai sentir, vai estar tudo tão tranquilo que você vai passar por aquilo e vida que segue e acabou. Então se sujeite aos processos e seja grato por eles. Entenda que nenhuma dificuldade é maior que Deus não possa falar assim, olha, chega disso, então vamos para a próxima fase. Não vai ser tão moleza assim. Vai ser só quando você for aprovado. Mas nada é tão difícil que Deus não possa fazer isso. Então o processo que você está passando, sabe, se incline para Ele, sabe, curta o máximo dele. Né? Se é um processo difícil, aprenda muito com ele. Se é um processo fácil, sabe, tenha um gozo naquilo, sabe, se deleite mesmo, sabe, aproveite o máximo de tudo. Os processos eles são necessários, mas passe por eles com uma gratidão no seu coração. O coração alegre, ele formoseia o rosto. Então seja uma pessoa bonita, seja uma pessoa linda, que o seu coração seja tão alegre, tão grato, que o seu rosto brilhe. Sabe, não seja esse jovem borrado, que tudo reclama, que nada dá certo, e não seja assim. Não olhe para o umbigo do outro achando que ele está fazendo é certo, porque o processo dele está dando certo. Olhe para o seu e se divirta naquilo que você tem passado. Que nesse dia você possa entender que a gratidão realmente é algo que precisa ser cultivado
mais no nosso meio. Quantas pessoas você escuta que falam assim, não aguento mais usar máscara? Mas é um processo, você prefere usar máscara ou pegar uma doença que pode te matar? Não aguento mais ficar dentro de casa, não tem mais nada para fazer. Mas é o processo. Curta a sua casa. Talvez amanhã, quando acabe, teus compromissos vão ser tantos que você não vai ter tempo, né? Se você já trabalha e estuda, assim como eu, como a Laís, como a Clara, sabe? Curta isso também. Aproveite que você tem força para isso agora. O tempo a gente arruma, sabe? O tempo de 12 minutos que eu fico ali assistindo um vídeo no YouTube, eu podia estar lendo a minha Bíblia. A gente arruma um tempo, sim. A gente precisa começar a crescer, desenvolver mesmo, sabe? Ir para cima, fazer e acontecer. E tudo isso, a gratidão, ela rompe. Ela rompe, porque eu experimentei disso e eu tenho certeza que se você começar a experimentar disso também, algumas coisas vão começar a mudar na sua vida. É um princípio que precisa começar a ser estabelecido. A minha avó, ela é mãe de 6 filhos. E ela morava, o meu avô, ele era telegrafista de linha de trem, e ela sempre mudou muito, né? Então, às vezes, de tempos em tempos, o meu avô era transferido, e ela morava nas beiras das linhas, né? Que meu avô trabalhava na estação, então a estação, né? Ela dava moradia, enfim. E quando eles vieram para Poços, da onde eles moravam até onde o ônibus passava para vir na cidade, tinha tipo, vai dar uns 4, 5 quilômetros. Elas andavam a pé. Ela tinha dois de colo, a minha mãe e meu tio, e 4 andando. E que tinha que revezar colo. O mais velho às vezes ajudava. E ela andava isso, um doente, e ela tendo que andar tudo isso, às vezes chovendo ou naquele solão, para vir pegar um ônibus para chegar aqui na cidade. Ter que esperar na fila do INSS. Ela conta isso rindo. Em nenhum momento eu vi minha avó, nas inúmeras vezes que ela contou essa história para nós, reclamar. Ela fala assim, que foi um tempo muito difícil, que o meu avô tinha pouco auxílio, mas passou. Hoje ela anda de carro. Todos os filhos têm carro. Hoje ela não precisa mais. É o processo dela que já foi terminado e que ela passou. Mas ela nunca deixou de falar assim, não levei meu filho porque choveu. Nossa, que jeito que eu vou com meu marido trabalhando, não dando auxílio dentro de casa. Nunca. Ela nunca reclamou. Então é uma lição que vem sendo passada e que nós precisamos aprender. Nós precisamos que o nosso coração seja completo disso. Então, se você tem algum motivo para ser grato, além daqueles que você escreveu ali, seja 100% grato. Pelas pessoas que estão do seu lado, pelas pessoas que te exortam, pelas pessoas que discipulam você, pelos seus pais, pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu tio, pela sua avó, não sei quem cuidou de você, mas seja completamente grato, porque essa pessoa se esforçou por você. Não seja reclamão como eu, que olhava lá para aquela faculdade e falava que não aguentava mais, sendo que eu tinha um carro à minha disposição, sendo que eu tinha um almoço pago todos os dias, e eu não sabia o que meu pai passava no trabalho, qual era a dificuldade dele, e ele estava investindo na minha vida e eu reclamando. Então, às vezes, as pessoas estão se desdobrando, fazendo de tudo para que a gente consiga ir se desenvolver e a gente está reclamando. Seja grato, seja grato. Aquilo ali talvez só foi um motivo que você escreveu, mas seja grato por tudo que acontece na sua vida. Pelo sim, pelo não, pela perda, pelo ganho. Tudo é aprendizado e tudo foge a gente para um lado positivo. Basta a gente ter essa mudança de visão, começar a ser confrontado, assim como eu fui, de tipo, você é reclamão, você está sendo ingrato, pode parar. Isso muda a gente, e isso faz a gente viver e experimentar a plenitude que a Gabi começou dizendo aqui. Amém? Curva sua cabeça no seu lugar, vamos orar para encerrar.
Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, pelos processos. Nós te agradecemos pelo sim, nós te agradecemos pelo não. Nós agradecemos as pessoas que cuidam de nós. E Jesus, que o nosso olhar sobre essa realidade comece a mudar. Que se existe algum resquício de ingratidão ainda no nosso meio, Pai, que saia agora em nome de Jesus. E que a alegria da gratidão invada o nosso coração. Que nós possamos honrar aqueles que sempre se esforçam por nós. Que nós possamos, Senhor, orar em agradecimento por aqueles que se esforçam por nós. Pai, em nome de Jesus, que o nosso olhar não esteja nas dificuldades, nas pelejas que nós temos que passar, nas guerras que nós temos que lutar, mas que esteja na recompensa, sendo aprovado pelo Senhor, sendo reconhecido pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a gratidão seja algo que comece a florar no nosso coração, que a alegria da gratidão comece a tomar forma em nós, e que Deus, nós possamos usufruir disso nos nossos dias aqui, Pai. Em nome de Jesus, e que assim como a minha avó, Pai, que sempre foi grata, independente da dificuldade que ela passou, e isso vem sendo passado para nós, que isso possa também repercutir para os nossos filhos, para os nossos pais. Senhor, em nome de Jesus, que a gratidão que nós carregamos ao Senhor por tudo que nós temos vivido, que possa ser partilhado e compartilhado, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em agradecimento, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo Teu entregar naquela cruz, remendo, Senhor, os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, que nada mais nos aprisione, que somente, Senhor, ao olhar para o Senhor, Pai, nós possamos entender que aquilo, o sacrifício que o Senhor fez por nós já bastou, e que nós possamos ser completamente gratos, eternamente gratos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós submetemos, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, entendendo que ela é o melhor por nós, sendo pelo sim, pelo não, pela porta aberta, pela porta fechada, que, Senhor, de nós flua sempre gratidão ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está no domínio. Muito obrigado porque não somos nós, porque a nossa vontade só serve o eu. E nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nós e que isso já seja o suficiente. Em nome de Jesus, nós te entregamos tudo que foi feito aqui. Que o Senhor seja sempre engrandecido. Em nome de Jesus. Amém.